Muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de louvarmos e agradecermos o Teu santo nome. Obrigado, Deus, porque Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduziu aqui até a Tua casa, Pai. Deus, seja na nossa mente, Pai, no nosso coração, que possamos te prestar um louvor puro, Deus, um louvor que o Senhor merece, Pai, um louvor que saia direto da nossa alma, Pai. Muito obrigado, Deus, que a cada dia as nossas vidas sejam inteiramente para te louvar, para te adorar e para agradecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque como louvamos aqui, não há outro como o Senhor, Pai. Não há, Senhor, nenhum outro que possa tomar o Teu lugar, Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és o nosso Cristo, só Tu és o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença santa em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando. A palavra de Deus em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei a vocês
Vamos? Eita glória! Boa noite, igreja, graça e paz. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Não é verdade? Amém? Afinal de contas, a Raimunda voltou, né? Já não aguentava mais. Muito tempo fazendo missões, muito tempo falando do evangelho lá fora e deixando. Talvez está balançando, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Mas é isso. A alegria de ver a irmã, tá? Ver as fotos do trabalho, da missão. Daqui a pouco a igreja vai ouvir o relato, né, o testemunho da irmã. Um pouquinho, né? Porque foi bastante tempo, né? 10 minutinhos não dá para falar. Mas seria que ser uma vigília. Mas é isso, irmão. É uma alegria a gente estar na casa do Senhor, louvando, bendizendo o nome do Senhor. O ano está encerrando. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pensaram como vai ser dezembro? Se prepare, dezembro está cheio. Dezembro nós vamos ter o encerramento de célula nas selvas,
que vai ser a última célula. Vamos ter o encerramento das células aqui, vai ser no sábado, dia 13. Não coloque nada na agenda. Vai ser à tarde, entrando à noite. Vai ser o nosso encerramento de célula. Vai ser uma confraternização. Normalmente a gente faz com barra de chocolate. Faz amigo oculto, né? A gente faz esse secreto, né? Secreto. E aí a gente come muito chocolate, normalmente um chocolate todo derretido, que a gente cai no verãozão, né? Mas esse não é troca de tudo, vai botar na geladeira, só pega e entregar quase barra de chocolate. Amém? E nós estamos falando sobre, nas quintas-feiras, sobre a vida de José. E a primeira mensagem que nós trouxemos sobre a vida de José foi sobre os sonhos de José e as traições. Amém? Traições no qual José foi traído pelos seus irmãos. Jogaram numa cisterna, num poço, e depois falaram, não, vamos matar. Não, matar não, que o sangue dele vai ficar em nossas mãos. Vamos fazer o seguinte, uma carruagem, vamos prender ele como escravo, vendeu como escravo, dá um monte de dinheiro ainda vendendo os irmãos. Traído pelos próprios irmãos. E depois nós falamos sobre a integridade em meio à tentação. José, em meio a tudo aquilo que ele viveu, José ainda permaneceu íntegro ao Senhor. Mesmo a tudo aquilo e a tentação de José, lá com a esposa de Potifar, ele estava tranquilo, lembra? Tranquilo, agora ele era escravo, mas do Senhor, e ele dominava sobre a casa. Ele podia fazer tudo na casa, estava tudo liberado por José. José cuidava do mantimento, dos outros escravos. Ele só estava abaixo do Senhor dele e da esposa de Potifar. Mas de resto ele podia abrir a geladeira, abrir o bar, tinha a senha do Wi-Fi, tinha tudo. José podia fazer tudo. Ele mandava ali. Amém? O Wi-Fi é conta do pastor e a geladeira também. Mas ele tinha acesso a tudo. Ele podia lá comer um biscoito. Porque ele era escravo. Mas como escravo ele tinha essa liberdade. E a gente tem que ter essa visão. Se você trouxesse para os dias de hoje, ele seria aquela pessoa que cuida da sua casa, ele pode comer, né? Embora tenha alguns patrões ainda que o funcionário não come nem junto com ele, come separado. Mas isso é o patrão que ainda não é convertido, é o patrão que é crente de verdade. Ele vai sentar com seus funcionários, quem come ele come, seus funcionários comem. Isso é visão de crente, irmão, é essa, sabe? Não importa o que ele tem, o que o Roberto pregou aqui sobre o coração, sobre a viúva com as moedinhas, essa é a visão. O coração do crente que é convertido, que ele come, seus funcionários vão comer, seus filhos, seus parentes. Esse negócio de comida separada não dá muito certo não, isso não é visão de reino não. Tá? Mas José, ele tinha essa sensibilidade a tudo. Mas a esposa de Potifar olhou aquele menino, né, já virando um homem. E José já estava aí com uma idade mais avançada, né, porque ele é vendido com 17 anos, a gente vai falar isso. Os irmãos dele mandam ele embora lá, tem jeito com 17 anos. Mas José era um menino de boa aparência, né, bonito. E a esposa de Potifar ficou de olho dele. E ela foi tentar ele. E ele foge, ainda assim ele é preso. Amém? Amém. Mas ele continua firme, né, íntegro, porque ele foge da aparência do mal. Ele foge da esposa de Potifar. Ele permaneceu íntegro. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 41 de Gênesis, que vai falar sobre o controle divino. Às vezes, meus irmãos, na nossa vida parece que tudo perdeu o controle. Não parece? Às vezes, quando estoura o cartão, quando o problema de saúde, parece que a gente perdeu o controle de tudo. E muitas das vezes perdemos o controle. Mas o nosso Deus, Ele não perde o controle de nada. Deus sempre está no controle. Mas pastor, se eu perco o controle e eu sou servo de Deus e as coisas
vão desencaminhar. Como que funciona isso? Funciona que Deus continua no controle. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e pensamos assim, agora está tudo errado, agora não tem jeito. Mas Deus está provendo para que tudo aconteça do jeito que Ele quer. Vou falar de novo. Deus está provendo para que tudo aconteça do jeito que Ele quer. Amém, glória a Deus. É, irmão, porque quando as coisas acontecem do jeito que Deus quer, vai acontecer igual nós vamos testificar agora na vida de José. E aí faz toda a diferença. A gente não vai ler esse capítulo 41 todo, mas você pode ler em casa, deveria ler, né? A gente já falou semana passada, e a gente volta agora nesse capítulo 41. Eu queria que você lesse esse capítulo em casa todo, né? Ele vai até 50, ele vai até 57. Então assim, ele é grande, para a gente ler ele tudo. Mas é interessante, é muito. Irmão, você não tem noção como você vai aprender lendo esse capítulo. Mas a gente vai passar por esse capítulo hoje em algumas mensagens. Então, primeiro o contexto desse capítulo, José, ele foi vendido com 17 anos pelos seus irmãos. E agora ele se encontrava preso nesse momento 2 anos. 2 anos que José é preso, né? E esquecido pelo copeiro. Aí você vai ler a história de José, tinha o copeiro e o padeiro. José interpreta os sonhos dos dois. E aí, só que o padeiro morre. E o copeiro, ele volta, é restituído o trabalho dele. E José interpreta esse sonho. Só que o copeiro fala, não, quando eu sair daqui eu vou falar de você. Vou falar com o rei lá, que você é uma pessoa linda, que você é uma pessoa boa. Vou te ajudar para você sair daqui. E o copeiro, quando ele chega lá no bem bom, ele esquece de José. Quantas vezes as pessoas esquecem de nós? Não é verdade? Esquece. O pastor então tem uma mania de esquecer de ovelha. Pastor, não foi me visitar. Eu espirrei 3 vezes no culto e ele não me visitou. Poxa vida. Muitas das vezes esquecemos. Mas também temos que entender que algumas vezes é propósito de Deus. E a gente vai entender isso aqui. Mas lá do lado de fora, José está preso, mas do lado de fora, o faraó, o homem mais poderoso do mundo, né? E perturbado por sonhos que ninguém conseguia interpretar. A gente vai ver lá no versículo 1 a 8. Mas José, ele interpreta os sonhos dele. E aos 30 anos, ele se torna governador do Egito. Gênesis 41 é a prova de que, mesmo quando Deus parece ausente, e aí a gente pensa que José está na prisão, parece que Deus está ausente. Imagina uma pessoa presa. Ele não está trabalhando, né? Mas trabalhando no coração. Deus estava trabalhando lá no coração do faraó. Amém? Também do copeiro. Mas para José, que estava dentro de uma prisão, dentro do presídio, preso, a sensação é o quê? Que Deus tinha esquecido dele. Não que José pensasse assim, mas de repente eu pensaria assim, você pensaria assim. Mas Deus esqueceu, Deus não está trabalhando mais a meu favor, mas Deus estava trabalhando. Estava trabalhando na vida do copeiro, estava trabalhando na vida do faraó. Tudo estava acontecendo. E no tempo perfeito para cumprir os propósitos de Deus. Porque tudo tem um tempo para Deus. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós somos acelerados, somos apressados, nós queremos tudo no nosso tempo. Mas a gente vai refletir um pouco sobre isso. E o primeiro passo é o controle divino na revelação. Deus tem um controle para que Ele revele ou se revele em todas as coisas. E a gente vai entender isso lá do 14, do versículo 14 ao 32. O faraó, ele tem 2 sonhos. Sonhos duplos e perturbadores. Primeiro ele vê 7 vacas gordas
e mais 7 vacas magras. Mas depois ele tem outro sonho, e aí ele vê 7 espigas de milho cheias, bonitas, aquelas espigas que você olha assim, eu quero levar, vou levar que eu vou cozinhar, vou comer um milho verde. Mas aí também vê 7 espigas espirradas, aquelas espigas do grão, sabe, nem flui. E os sábios do Egito, eles falharam em interpretar esse sonho. Por que eles falharam? Porque essa revelação, ela vinha de uma fonte superior. Essa revelação era divina, ela era espiritual. E as coisas de Deus, as coisas divinas, ela só pode ser discernida de quem está próximo de Deus, de quem tem intimidade com Deus. Trazendo para o nosso dia de hoje, para quem tem o Espírito Santo de Deus. A gente acabei de dar mais uma aula ali na classe de EVD e a gente fala sobre isso. A leitura da Bíblia. Para você ler a Bíblia, primeiro você precisa ter uma conversão, porque você precisa ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer com que você venha a discernir a palavra. Você precisa orar, porque Deus vai te dar direção. O Espírito Santo vai falar com você e você vai conseguir interpretar a palavra. E uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, é muito difícil dela entender o que está sendo revelado a ela. E aqueles homens eram sábios aos seus próprios olhos, aos olhos do faraó. Essa é a sabedoria daqueles homens. José era o escolhido de Deus. Amém? Quero te dizer que você é o escolhido de Deus. Amém. Se você já teve um encontro com Deus, você é o escolhido. E aí tudo começa a mudar na minha vida e na sua vida. Porque Deus fala conosco. Deus, Ele trabalha a nosso favor. Talvez vamos passar por prisões. Talvez vamos ser desprezados pelos nossos entes queridos. Mas entenda, Deus está trabalhando ao nosso favor. Espere o tempo certo, o tempo de Deus, e as coisas vão acontecer. Primeiro, a ação inesperada. Lá no versículo 13, de 9 a 13. 2 anos se passaram, mas um copeiro, num momento de crise, 2 anos se passaram. Ou seja, o copeiro esqueceu José lá na cadeia. Mas num momento de crise, finalmente ele se lembra de quem? De José. Irmãos, passe o tempo que passar, mas no momento aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que falam que você é crente chato, no momento certo, elas vão pedir socorro a quem? Ao homem, à mulher de Deus. Eles não vão procurar outro. Pode ter certeza, no momento de dificuldade, de adversidade, eles vão procurar o servo de Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que falam com Deus. Que eu e você possamos estar prontos, assim como José, preparados. Não importa. E aí é a essência do Evangelho, irmão. É a grande diferença. Não importa aonde você está. Consegue entender? Não importa se você está preso. Não importa se você está ferido, porque toda a tua família está contra você. Toda a tua família te abandonou. Não importa. Porque Deus está contigo. E é isso que José vivia, essa intimidade de relacionamento com Deus. Não importa o que ele passava, onde passava, como estava ou com quem estava. José era fiel a Deus. José vivia o que Deus queria que José vivesse. José dava testemunho. José não caía em cilada. Não caia em cilada, esteja preparado. Porque até aquelas pessoas que se levantam no momento inesperado da vida delas, elas vão procurar homens e mulheres de Deus. E que eu e você possamos ser esses homens e mulheres de Deus, para que o Senhor venha nos usar. Amém. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus espera de nós, do seu povo. E é isso que Deus esperava de José. E essa é uma trajetória que Deus estava preparando na vida de José. Algumas vezes parece que Deus esqueceu de nós, mas tenha certeza que Ele está trabalhando ao nosso favor. Aguarde o tempo de Deus. Eu sei, pastor, mas como é difícil.
aguardar o tempo de Deus. Eu sei disso. Eu sei disso. Você acha que eu já não vivi isso? De ter que aguardar o tempo de Deus. Mas é isso que Deus quer de cada um de nós. Aguarde o tempo de Deus. Pastor, eu fiz uma prova e não passei. Às vezes você escuta isso de uma pessoa com 20 anos. Quantas provas mais você vai poder fazer? Às vezes com 15, 17 anos, 16 anos, só vai fazer prova do Enem. Ah, eu não passei. Parece que o mundo vai acabar. Por que você não passou? Talvez você não tenha se esforçado tanto. Talvez o teu colégio não tenha te apoiado tanto. Também. Às vezes você se dedica, mas o teu colégio não te apoia tanto. Não te dá a matéria necessária para que você possa galgar essa vitória. Mas entenda, se esforce, busque novamente, não desista. Talvez esse vai ser a tua prisão. 1 ano, 2 anos tentando passar, 3 anos tentando passar para o Enem. Irmãos, eu tenho um amigo, hoje ele está no grupo do quartel. Ele passou para a prova da ESA, mas quando nós entramos com 18 anos, e ele fez a primeira prova, a segunda prova, a terceira prova. Eu sei que no último ano, ele tinha 24 anos, no último ano ele podia fazer a prova da ESA, ele passou. Hoje ele se reformou agora, ele é capitão do exército, reformado. No último ano ele passou. Irmão, como aquele cara estudava? Ele era aquele cara fora da caixinha de inteligente? Não, mas era dedicado, muito dedicado, e ele persistiu. Você passar 4 anos estudando a mesma matéria, as mesmas coisas, não passei, vou estudar ano que vem, não passei, vou estudar de novo, não passei, e aí no último ele passou. No tempo de Deus, Deus entregou a bênção para ele. No tempo do Senhor, Ele vai te entregar a tua bênção. No tempo do Senhor, creia. No tempo de Deus, a tua bênção está na mão do Senhor. O Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Às vezes parece que o povo de Deus esquece disso. Tudo e todos, até o teu inimigo, pertence ao Senhor. Aquela pessoa que você nem quer como inimigo, mas ela te odeia, ela não gosta de você, ela atravessa a rua para não falar com você. Consegue entender? Essa pessoa, ela pertence ao Senhor. Tudo e todos. Quer que eu vou mais longe? Satanás, que é o nosso inimigo maior, ele está debaixo da autoridade do Senhor. Consegue entender? Nem ele não pode tocar um fio do teu cabelo se o Senhor da tua vida não permitir. Foi assim com Jó. Você pode ir lá, eu permito, vai lá, faz tudo, mas a vida dele você não tira, não toca. Consegue entender? É isso. E a gente precisa viver essa alegria, viver essa palavra de que o Senhor é comigo, que o Senhor é o Senhor da minha vida. O tempo de Deus pode parecer lento, mas é o tempo perfeito. Ele usa o esquecimento do copeiro e o problema do faraó para mover as peças. Conseguiu entender? Se o copeiro sai naquele momento, faraó, tem um amigo lá, ele revelou meu sonho e o cara é bom. E ele está preso porque disseram que ele mexeu com a esposa. Não faz isso, o cara é muito bom. Tá bom, meu copeiro. Você quer dizer então que eu vou ouvir você e ao invés de ouvir o chefe da minha guarda? E outra coisa, eu quero lá saber de sonho. O sonho dele que ele interpreta, se ele tem visão, isso para mim não muda nada. Conseguiu entender? O faraó ia pensar dessa maneira, porque o faraó, há 2 anos atrás, ele não tinha sonhado. E se ele sonhasse, ele tinha uns sábios que estavam lá para interpretar os sonhos dele. Mas Deus, 2 anos depois, vai lá e coloca os sonhos no coração do faraó. E os seus sábios não conseguem interpretar. E aí o seu copeiro lembra o cara 2 anos atrás, preso, que interpretou o sonho dele, que ele esqueceu do cara. Talvez eu e você falar assim, ficar quieto.
Se o cara sai de lá e vai falar, poxa, tu me esqueceu aqui. Mas aí não, era plano de Deus. E ele vai falar para o rei: traz ele. Porque o faraó precisava, naquele tempo, 2 anos depois, ter os seus sonhos interpretados. Olha que fantástico. Então, 2 anos depois, todas as peças que Deus foi movendo, ela coopera para um grande final. Todas as coisas que Deus tem movido na sua vida, na minha vida, estamos sendo preparados para um grande final. Que na realidade não vai ter fim. Não vai ter fim. O grande final da nossa vida é não ter fim. É uma vida eterna com Deus. E é isso que Deus está mexendo nas peças. Segundo passo, e é muito importante isso. Alguém me socorre, por favor. É a humildade de José. Irmãos, José, porque você vai ver que José é um homem inteligente, a maneira dele falar, né? O cara convencer um rei, né? Um escravo pode ser governador, o cara é eloquente, ele tem uma boa fala, mas José ele não perde a humildade. Irmão, lá no versículo 16, José chamando as pressas da masmorra, né? Lá da prisão, mas ele rejeita qualquer crédito, ele não pega crédito nenhum para ele. Olha só, respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Irmãos, isso é fantástico, irmão. O cara era escravo, ele sai de lá agora, ele está frente a frente com o faraó, ele podia dizer assim: não, deixa chá comigo que eu vou resolver isso aí. Quantas pessoas nós vemos assim, querendo glória? Ele falou: o meu Deus, ele sim dará a resposta favorável ao faraó. Ele pode te dar a resposta favorável. Irmãos, aprenda. Começar por mim, tá? Eu gosto muito de me colocar. Começar por mim. Mas que vocês aprendam também o nosso dom. Porque você acha que José, ele interpreta o sonho por quê? Porque Deus deu a ele esse dom. Amém? Amém. Não é um dom? Sim. O meu dom, o seu dom, é para que o Senhor seja glorificado. As pessoas têm se enganado tanto. Me dá uma tristeza no coração ver homens e mulheres pregadores da palavra, uns se achando superiores aos outros, porque fizeram uma teologia e conhecem um pouco da Bíblia. Irmãos, é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E detalhe, a palavra nos ensinar que quanto mais você sabe, mais responsabilidade é sobre a sua vida. Quanto mais dom você tem, mais responsabilidade você tem, porque o dom vem de Deus, o teu conhecimento ele vem do Senhor, então a nossa responsabilidade é maior. Então, quando temos um dom, use para a glória de Deus. Não importa qual o seu dom, não importa. Pastor, igual a irmã, eu amo fazer evangelismo. Vai evangelizar, mas glorifique a Deus. Porque se você vai evangelizar em volta, não, porque eu fiz 10 visitas, a Marinês não fez nenhuma. Você fez 10 visitas porque Deus te abençoou. Você fez 10 visitas porque Deus colocou e te deu esse dom. Esse dom é teu, não é dela. Agora, pregar o evangelho é para todos nós. Mas você está conseguindo entender o que o pastor está querendo dizer? É sobre uma igreja. Eu ia dar um spoiler aqui do culto da virada. É uma igreja sobre a rocha. Uma igreja, sabe, cristocêntrica, onde a glória sempre vai ser de Cristo. Sempre. E José aqui, ele deixa a glória para Deus. José explica a fonte da sua sabedoria. Ele vai desvendar aquele sonho, mas é porque
A fonte da sabedoria dele vem do Senhor, mediante o rei mais poderoso da época, mais poderoso. Ele faz de Deus, do Senhor da sua vida, a solução central para os problemas do mundo. Consegue entender? A solução do problema desse rei todo-poderoso não sou eu que revelo o teu sonho, mas aquele no qual coloca no meu coração, e ele sim revela o teu sonho. Então, rei todo-poderoso, é o meu Deus que te revela o sonho. Eu só sou um instrumento na mão dele. Então, igreja, é Deus que te entrega a palavra, eu só sou um instrumento na mão dele. Glória a Deus por isso. Ele tem misericórdia da minha vida. E quantos ensinamentos? Lembra que eu falei no primeiro dia? Quantos ensinamentos dessa passagem de José? A nossa vida, ao enfrentar desafio ou receber reconhecimento, lembre-se, a capacidade e a solução vem de Deus. Dê a Ele a glória em todo o tempo. Amém? Gordinho é um problema, né? Fui tomar café à tarde, eu consegui dar uma mordida na bochecha aqui dentro. Parece que está faltando um pedaço, parece que está tudo inchado do lado de cá. Gordo é um problema. E ainda fui comer queijo, não estou acostumado. Deus abençoou, né? Um queijo maravilhoso. E aí eu fui comer. Parece que está faltando um pedaço da bochecha. Parece que está tudo inchado aí do lado de cá. Não estou acostumado a comer queijo, dei mais queijo para o pastor, tá? O pastor acostumado a comer queijo, senão ele fica mordendo. Amém? Vamos dar continuidade. Outro ponto, irmãos, é a certeza da decisão divina. Versículo 25 ao 32. José, ele explica que o sonho duplo tem um significado. Porque o faraó podia ter um sonho e a interpretação seria a mesma. Tanto da vaca gorda e a vaca magra, quanto a espiga bonita e a espiga... Tem um nome para isso, quando o pessoal que planta, quando o fruto ele não fica bonito, tem um nome apropriado para isso. Eu esqueci, mas tem. Ele não cresce, mas tem um nome para isso. Mas tanto para um quanto para o outro, poderia ter um sonho só. Mas por que teve dois sonhos? Porque Deus provê não apenas a revelação, mas também a solução e o agente para executá-lo. Mas o que acontece esses dois sonhos? É porque Deus tem pressa. Os dois sonhos, o duplo sonho para José, é porque Deus tinha pressa em agir. Então, Faraó, não perca tempo. O tempo é para hoje. Lembra que a gente falou de tempo? José ficou 2 anos lá. O Faraó sonha. Agora, nesses dois sonhos, quando José revela, ele também deixa claro para o Faraó: olha só, Deus tem pressa em agir. Ou seja, a interpretação do sonho, a gente vai colocar aqui, porque acho que eu não falei, né? A interpretação do sonho é que as 7 espigas, assim como as 7 vacas gordas, seriam 7 anos de muita fartura. Tudo que plantava produzia em abundância. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas finas, que uma devorava a outra, tanto a espiga comia a outra, quanto a vaca magra comia a vaca gorda. O sonho do faraó é esse. Depois olha no texto. A magra comia a gorda. Tanto uma quanto a outra, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que vai vir também, depois desses 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. O que quer dizer 7 anos de escassez? Tudo aquilo que sobrava agora vai ser devorado pela escassez. E aí, Deus também revela para José o que ele deve fazer. Né? Ele deve falar para o faraó aí, guarda uma parte. E aí o faraó fica encantado com aquele homem. E agora José não é mais um menino, é um homem e com uma visão extraordinária. Consegue entender agora, nesse tempo, o controle divino da providência? Ou seja, Deus deixa claro, olha só, tem que ser rápido. Primeiro, a gente vai ver esse controle divino, a sabedoria divina para a crise.
Deixa eu falar um negócio para vocês. Dia 14 de janeiro, bota na sua agenda. Nós vamos ter culto da manhã, EDD. E o culto da manhã vai ser uma coisa só. A gente vai dar um intervalo para o café, vai ser uma coisa só. Nós vamos ter uma mensagem sobre a parte financeira, à luz da Bíblia. Como administrar os nossos bens à luz da Bíblia. Amém? Segundo a Bíblia. A gente vai trazer o pastor aqui, o pastor Esdras, né? Ele tem levado essa palavra a algumas igrejas, é uma bênção, um homem de Deus, e ele vai trazer essa palavra aqui. Dia 14 de janeiro, já anota. À luz da Bíblia, como você administrar os seus bens. Mas tudo segundo e pautado na palavra de Deus. Amém? Então, agora vamos para a sabedoria divina para os momentos de crise. José não apenas ele interpreta, mas ele propõe um plano de ação. Armazenamento estratégico durante a fartura. Irmãos, o que a gente mais vê as pessoas caindo no abismo é durante a fartura eles enfiar o pé na jaca, não é assim o vocabulário que a pessoa enfia o pé na jaca e gasta tudo que tem, não é assim? Eu não sei, os mais antigos, né? Sabe do que eu vou falar? Antigamente tinha a loteria, tem a loteria ainda? Loteria Federal? Tem. Então, o pessoal ganhava na loteria e ficava milionário. E aí vocês já viram a reportagem, as pessoas ficaram milionárias e perderam tudo. Uma pessoa que ele comprou um apartamento não, ele foi para um hotel e foi viver no hotel. Hotel, cobertura, como se o dinheiro dele não fosse acabar nunca. E foi embora. E aí era só festa. Jogador de futebol se perdem porque o menino nunca teve nada e aí de repente ele tem dinheiro para comprar um carro importado. Hoje a gente está vivendo outros tempos. Fora da caixinha, os que são muito bons, eles ganham salário astronômico. Mas nem sempre foi esse salário astronômico. Mas as festas sempre foram astronômicas desses meninos. Sempre foram. E aí a gente vê muitos craques do passado aí que morreram na miséria. Mas José vai dar as estratégias. Armazenamento estratégico durante a fartura. O conhecimento. Primeiro ele tem o conhecimento, porque ele sabe o que vai acontecer. Amém? Deus já deu essa visão para ele. E em seguida, pela sabedoria, o que fazer a respeito. E Deus também dá a estratégia para ele. Mas sabe qual é o nosso problema? O problema é a obediência. Porque José não ficou só em absorver o que Deus colocou no coração dele. Ficou também em obedecer. Irmãos, como nós temos dificuldade de obedecer. Olha, vou falar um negócio para vocês aqui. Se nós fôssemos obedientes, segura para você, nem rir, tá? Nenhum de nós teríamos nem sequer cartão de crédito. Nem sequer cartão de crédito nós teríamos. Porque são umas coisas que te seduz a você ter, ou pensar que tem algo que você não tem. E aí a gente acaba caindo nesse engano. E Deus aqui, ele revela para José o que José deveria fazer. Porque teriam tempos de fartura, mas depois teria tempo de escassez. E se você não guardar a fartura, vai dar problema. E a gente passa a aprender a saber controlar e administrar tudo aquilo que nós temos. O Roberto falou aqui, eu achei lindo a fala dele. Primeiro que eu acho lindo quando a pessoa é verdadeira. Isso é maravilhoso. E eu já falei isso, há muitos anos também eu tinha um problema com a questão de dízimo. Até você entender, e você só entende quando você realmente vive o Evangelho, entender que não é sobre nem eu obedecer, é sobre eu entender que eu sou muito abençoado por Deus. E eu vou devolver uma parte.
tudo aquilo que o Senhor me dá. É difícil, mas se a gente deixar Deus falar no nosso coração, trabalhar a nossa vida, isso é uma consequência. Amém? Deus nos dá dons, a gente falou, sabedoria, não apenas para nosso benefício, mas para servirmos e impactarmos o mundo ao nosso redor. Lembra que eu falei do dom? O dom que Deus nos dá é para a gente impactar o mundo, todos aqueles que estão ao nosso redor. José, o dom de José, ele não impactou o mundo, ele continua impactando o mundo, porque hoje nós estamos aqui falando do dom de José. Olha que coisa maravilhosa. Ele não impactou no ano passado, ele continua impactando e vai continuar, porque é a palavra de Deus. Maravilhoso, irmão. E o meu dom, o seu dom, ele pode impactar hoje, pode impactar, e você não sabe até quando. Porque eu não sei se você já conviveu com uma pessoa que talvez tenha ouvido que exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Não sei se eu tive esse privilégio. Você está entendendo? E é sobre isso. E a gente deixa um legado. E um legado para o reino de Deus. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. O reconhecimento sobrenatural. Versículo 38. O faraó, um pagão, reconhece a fonte da sabedoria de José. Lá no versículo 38, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Irmão, quando as pessoas do mundo começam a enxergar Deus em nossas vidas, opa, eu não vou te dizer que acende uma luz, porque a luz já está acesa. Isso é maravilhoso. Você é servo de Deus. Tu é crente. Tu é crente. Normalmente as pessoas perguntam, tu é crente. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Você não precisa puxar a carteira da carteirada. Ó, eu sou pastor. Ó, sou ovelha. Ó, sou diácono. Sou presbítero. Não. As pessoas te reconhecem porque enxergam a luz de Cristo em você, irmão. Isso é maravilhoso. E com José não foi diferente. O faraó enxergou em José. O brilho do Espírito de Deus em José era inegável. A sua integridade e sabedoria, mantidas durante anos de sofrimento, explodiam lá no palácio. Anos de sofrimento e José se manteve íntegro. Então não é um mês, um dia, um ano que nós vamos perder a nossa integridade, a nossa fé. A minha fé, a sua fé não pode ser abalada. Porque o pastor falou, por que você não veio no culto hoje? Ai, pastor, falou comigo, por que eu fui no culto? Chamou minha atenção. Ah, o pastor não me deu aquele ministério que ele queria tanto que ele me desse aquele ministério. Irmão, precisamos ser uma igreja forte e saudável. Uma igreja forte e saudável, não importa o período onde nós estamos, no momento certo. E sabe o que às vezes acontece? A pessoa quer o ministério. Isso é bom, isso não é ruim não. Isso é bom, queira. A pessoa quer algo, ou quer ser visto, quer ser reconhecido, mas não pede ao Senhor, não ora a Deus. O Senhor da igreja, Todo-Poderoso, clame a Ele, porque se Ele achar graça na tua oração, no teu pedido, no tempo dele, Ele vai te preparar. Talvez, antes dele te dar o ministério, Ele vai te deixar um tempo na prisão. Ninguém gostou muito não. Talvez Ele vai pegar e te deixar numa cisterna durante um tempo. Talvez você vai ser tentado por algumas vezes. Mas no final, se o Senhor achar graça, no tempo do Senhor, Ele vai te levantar. Amém? Mas o tempo é de Deus. Mas existe o processo. Lembra do culto de domingo? Do deserto? Da flor? É sobre isso. Nossa fidelidade em tempos de escuridão é o que nos prepara para brilhar no momento de ascensão.
lá no momento de escuridão, lá no cativeiro, lá quando somos perseguidos, quando somos tentados, lá nesse momento, é Deus nos preparando para que na hora de brilhar, na hora do momento de ascensão, na hora do nosso brilho, estejamos preparados para entender que o nosso brilho vem do Senhor. Entendeu a diferença? Você não vai subir, você não vai ter um ministério para a tua glória, para o teu brilho. Você vai ter um ministério, você vai subir para cantar, para pregar, para fazer o que for da igreja, para a glória de Deus. Aí é a diferença, aí é o segredo. Conseguiu entender? Então, talvez a gente passe por escuridão, mas na hora da ascensão, o brilho não vai ser nosso, vai ser do Senhor. E o problema é que às vezes nós queremos brilhar, o nosso brilho, porque eu tenho dom, eu estudei, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, eu sei, deixa comigo. Não, dobra o joelho, clama ao Senhor: Senhor, eu quero aquele mistério, me prepara, me capacita, me mostra o curso que eu preciso fazer, me mostra o que eu preciso fazer. Senhor, eu estou aqui, sou teu servo, eu quero fazer a tua obra, usa-me, Senhor. Olha, mudou tudo, né? Não sou eu, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Aí a hora que Ele te pega e te coloca, a primeira coisa que você vai fazer é dobrar o seu joelho. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu vi a tua mão, o Senhor me colocou lá. Senhor, me capacita, me suporta, Senhor, porque eu quero fazer o melhor para a glória do teu nome. Entendeu, irmão? É isso que Deus quer. Com José não foi diferente. José não foi governador para que José fosse glorificado, para que José fosse lá, pisar na cabeça da sua família, que o desprezou. José foi colocado como governador. A primeira coisa que ele faz é cuidar da sua família, é zelar pela sua família naquele momento de fome. Aí você vai ler o texto, tá? Momento de fome, ele traz a sua família. Na verdade ele não traz, a sua família vai até ele. E ele, irmão, ele tinha tudo para ser amargurado, para ser revoltado, mas ele não está nem aí para essas coisas. Ele ama intensamente os seus irmãos, seu pai, sua família. Sabe por quê? Porque José entendia que era Deus agindo na sua vida o tempo todo. A ascensão imediata. Versículo 41 ao 43. Um dia José sai da prisão para ser o segundo no comando do Egito, abaixo apenas do faraó. A mão de Deus, tem o poder de mudar imediatamente a nossa vida. A mão de Deus tem o poder para mudar imediatamente a nossa vida. Aguarde o tempo do Senhor. Vou me dar a vista de novo. Aguarde o tempo do Senhor. Mas a mão de Deus, ela tem o poder de mudar a sua vida. E às vezes a gente esquece. Irmãos, não importa quanto tempo a pessoa está no hospital, não importa o que o médico falou, quantos relatos, testemunhos. Eu já escutei testemunho da pessoa, o médico falar que não tem mais jeito, e no outro dia a pessoa está de pé no hospital e falar: não, veio um homem de branco aqui. E eu acordei assim, pessoa curada. Quantos relatos, quantos? A mão de Deus. A mão de Deus esteve sobre a sua vida no dia que você aceitou Jesus Cristo. E eu vou falar de novo, senão eu vou ter que ir para a igreja pentecostal. A mão de Deus estava na sua vida no dia que você aceitou Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. A mão do Senhor estava sobre as nossas vidas. Deus estava cuidando das nossas vidas. Deus tinha um propósito. Olha só, eu passei 20 anos, quase 30, longe do Senhor. Olha o tempo de Deus, mas no dia que Deus estendeu a mão, eu me quebrantei no meu quarto e aceitei Jesus. E foi assim na
pelo menos para Deus, foi apagado. Não tem peso, não tem mais peso. O nosso pecado ficou para trás. Então a mão do Senhor, ela muda a nossa vida sim. E eu quero te dizer que o estado de José, naquele dia, foi mudado. Você fala, pastor, mas não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Mas se tivesse, tinha sido mudado. Porque José passou de uma prisão para um palácio. José passou de escravo a governador. José passou de caluniado a um homem de confiança no faraó. E eu quero te dizer que eu e você, quando as mãos do Senhor foram estendidas sobre nossas vidas, nosso status mudou de escravo, de condenado, para salvo em Jesus Cristo, para filho de Deus por adoção. Tudo mudou na nossa vida. O passado ficou para trás e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Tivemos uma mudança. Nós fomos renovados, restaurados, uma mente regenerada. E eu e você agora passamos a ter a mente igual a de José. Porque a diferença da mente de José para a nossa mente é que antes nós não tínhamos Cristo, nós não tínhamos Deus na nossa vida. Quando Deus entrou na nossa vida, a nossa mente foi regenerada e passou a ser uma mente igual a de José. Precisamos trabalhar todos os dias, mas todos os dias o Senhor nos fortalece e Ele tem um propósito para a nossa vida. No tempo dele, tudo vai acontecer. Você quer casar? Ore a Deus, clame a Deus. Talvez você vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos esperando, mas no tempo do Senhor vai acontecer e vai ser o melhor para a sua vida. Você quer passar num concurso? Se dedique, ore, estude, mas clame ao Senhor. O tempo o Senhor vai determinar, mas uma certeza eu tenho: o melhor para a sua vida vai acontecer. Eu estava falando um pouco a respeito da Mariana, quando que a Mariana se estudou, e a Mariana foi reprovada, e aí ficou triste, e aí agora o Senhor concedeu para ela uma vitória, para fazer o que ela queria, numa faculdade boa. É bênção sem medida. Mas ao primeiro momento, quando ela é reprovada, é uma tristeza. Não se tristeza. Creia que o Senhor está provendo que esse momento não é o seu, mas no momento certo Deus vai fazer. E aí quando ela está lá hoje na alegria, 15 dias, não foi, Maria? Ela foi botar o jaleco, a alegria de botar o jaleco, está fazendo uma apologia para a glória de Deus, sabe? Irmãos, isso é maravilhoso. E aí você contempla a glória de Deus na tua vida, que é Deus preparando tudo no tempo certo. Lá atrás, será que eu ia para qual faculdade? Como seria? E agora ela está muito feliz. E é isso, no tempo certo Deus vai te entregar a glória. Creia de todo o teu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Vamos louvar? Faça desse louvor o
Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, dai-nos, Senhor, um coração igual ao teu. Pai, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a viver, ó Pai, e aguardar para que tudo aconteça no teu tempo, mas que possamos te buscar a cada dia, intensamente, Pai querido, e que no tempo certo o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos, Senhor, para que a tua luz resplandeça sobre a vida de outras pessoas. Somos teus, Senhor, somos do nosso amado, e o Senhor é nosso, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, fomos entregues, Senhor, a ti como filhos teus, Senhor, por adoção através de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor jamais desistiu de nós, e que possamos ter sabedoria para que jamais venhamos desistir de nada que o Senhor coloque em nossas mãos. Pai querido, te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Raimunda, por favor. Irmã Raimunda vai falar aqui sobre a missão. Falar um pouquinho sobre o que ela viveu, tudo que ela viveu e que Deus colocou nesse projeto, nesse trabalho. E eu quero aqui já deixar um aviso, antes de entregar o microfone da palavra para a Raimunda, que a gente ainda tem panetone, tá bom? Estamos de panetone lá da Cristolândia. E sábado nós teremos o bazar. Se você puder, pastor, não estou escalado, mas se você estiver em casa pode vir. E o grupo dos homens vocês me aguardem que sábado a gente não vai poder trabalhar aqui, porque vai ter culto sábado, mas a gente vai trabalhar. A gente vai ter muito trabalho ainda sábado. Aguardo vocês aí, porque a gente agora tem um pouco de cimento, mas a gente precisa de mão de obra. Amém? Então, principalmente aqueles que sabem usar uma desempenadeira, sabem chapiscar. Não falta é trabalho, irmã. Boa noite, amado Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Estou aqui para agradecer primeiramente a Deus, porque eu fiz essa viagem, mas foi pela misericórdia do Senhor, porque eu tinha uma grande missão a fazer. E a missão foi cumprida para a glória e honra do Senhor nosso Deus, porque a gente sem Ele não somos nada. Mas quando a gente confia nele, quando a gente
vida deles. E foi maravilhoso demais. E a outra bênção maior também, nós estávamos orando porque lá tem escassez de água, e lá só tem água quem tem poço. E a igreja lá que nós fomos teve um tempo fechada. E o pastor pegava água do vizinho. E a Missão Alcance fez uma campanha para nós comprarmos a bomba para abrir um poço. E foi de Deus. Nós estávamos orando e um dia o pastor mandou uma mensagem para mim. Se nós estávamos precisando de alguma coisa, eu falei para o pastor do poço e o pastor enviou uma oferta e a nossa igreja foi participante dessa grande obra. Nós compramos a bomba e só falta agora abrir o poço. E o pastor ficou incumbido de quando for começar a abrir o poço, ele vai filmar tudo para mandar para nós mandar para os irmãos que ofertaram. E foi bênção, muita gente, as crianças, muita criança, teve as meninas que trabalham com as crianças, foi bênção do Senhor. E nós ficamos lá 16 dias. Domingo foi o encerramento, saímos de lá na madrugada de domingo, já era segunda-feira, 4 horas, e fomos lá para outra missão que eu tinha de fazer na minha família. E muito distante, nós tínhamos que ir para uma cidade, Castanhal, de lá pegar uma van para poder ir para onde meus irmãos. E, gente, só vocês veem, porque contado assim, meu Senhor da glória, eu te glorifico, meu Pai, te agradeço pelas oportunidades que me dá, meu Pai. O Senhor é Deus, Pai. E eu estava com esse desejo no meu coração, orando o ano todo para me fazer essa visita dos meus irmãos. E tinha uma irmã que eu não via há 50 anos. E minha irmã que está doente, que está enferma. E quando eu cheguei ali naquele lugar, Deus foi maravilhoso demais. Foi bênção, foi muito clamor, foi muito. Eu chorei muito de ver minha família. E os que não estavam
depois no grupo da igreja, aí ela falou que foi 50 e pouco, a senhora falou, não, foi 154 conversões. Agora é para aplaudir, gente. Aplaudir minha palavra não vale, aplaude a glória de Deus. 154 conversões é para aplaudir. E aí é para a glória de Deus. Reconciliação 7, estudo bíblico que aceitaram 65 e visita pastoral foram 2, foram assim. Amém? Aí depois você deu uma olhada no grupo. E assim, a irmã Raimunda, ela foi lá, fez o vídeo de Jesus, deixou a sua Bíblia, amém? Deixou o chinelo também. Porque quem me sustenta é Deus. Então, é meus pés que sustentam o meu corpo e Deus vai se levantar. Olha o chinelo também. Qualquer de bem para terminar esse culto louvando ao Senhor? Olha a hora, o pessoal vai ficar. Vamos louvar, minha irmã. Os reinos se abalam. Cortei o cabelo de nenhum.
Que o Senhor os leve em paz, guardados e protegidos. Amém? Que sua noite seja muito abençoada em nome de Jesus.